Cidade de Aome, uma pacata cidade de 5.000 habitantes onde leitores descansam à beira de um rio. A primavera chega, trazendo um clima leve e caloroso. É nesse cenário que conhecemos Kugayama Hajime, 15 anos, estudante do ensino médio. Naquele dia, Hajime dá as boas-vindas a Momose Akira, uma garota com quem estudou na escola primária. Eles foram colegas de classe até a 4ª série, quando ela se mudou. Apesar de nunca terem conversado de verdade, ele fica estranhamente animado com o reencontro. Seu amigo, intrigado com o sorriso bobo no rosto de Hajime, pergunta o que aconteceu. Hajime, empolgado, sobe em cima da mesa e anuncia que vai aproveitar ao máximo sua juventude. O amigo, sem entender nada, apenas pergunta: "Tá, mas precisava subir na mesa?" Hajime então se lembra. Quando eram crianças, ele sempre tentava puxar conversa com Akira, mas ela o ignorava. Nunca imaginou que se encontrariam de novo. Para ele, aquilo só podia ser obra do destino, ainda que ela pareça totalmente fora de seu alcance. Mesmo assim, ele decide aproveitar cada momento, mesmo que sejam sentimentos não correspondidos. A cena muda. Akira encurrala Hajime em uma árvore. "Qual é a sua comida favorita?" pergunta ela, de forma inesperada. Hajime fica surpreso. Ela nunca tinha falado com ele assim antes. Deve ser karma por ter recolhido aquele lixo da rua hoje, pensa ele. Querendo impressioná-la, responde: "Bagna cauda." Silêncio. Ela o encara. Ele começa a suar frio, achando que falou besteira. Quer dizer: "Na verdade, gosto mais de omelete de arroz com camarão frito." Akira mantém o silêncio por um segundo e diz: "Isso é uma das coisas que gosto em você. Você não mudou nada desde aquela época." Hajime fica atônito. Antes que possa dizer qualquer coisa, ela se afasta e vai embora, deixando-o completamente confuso. Akira se encontra com suas amigas, que logo a cercam. "E aí? Conseguiu?" Envergonhada, ela responde: "Perguntei qual era a comida favorita dele." As amigas comemoram e dizem que se ela continuar diminuindo a distância desse jeito, vai ficar tudo bem. Akira suspira: "Fiquei tão nervosa, quase estraguei tudo." "Você seguiu o roteiro?" pergunta uma delas. Ela então mostra um papel amassado. Perguntar sobre a comida favorita dele. Agora ela quer aprender a fazer omelete de arroz. Akira tem um plano para chamar a atenção de Hajime, mas é terrivelmente desajeitada. O amigo de Hajime o encontra e pergunta se ele conseguiu pegar comida no refeitório. Hajime, perdido em pensamentos, não responde. "Aconteceu alguma coisa?" insiste o amigo. Hajime, com um olhar aflito, só pensa: "Será que ela me odeia?" Este é o nosso protagonista, Kugayama Hajime, um garoto absurdamente lerdo, incapaz de perceber que naquele momento estava sendo cercado por alguém que realmente se importava com ele. E assim, vemos o início de um plano para conquistar Hajime, dividido ao longo dos anos do ensino médio. Um plano nascido de um sentimento que Akira parece carregar desde a infância. Um dos monumentos naturais do Japão, o ibis japonês. Quando o protagonista vê esse pássaro, sente-se como se estivesse na primavera. Hajime está abatido por conta do dia anterior. Seu primeiro amor o havia rejeitado. Enquanto ele se lamentava, Akira chega por trás, com um olhar assustador, e pergunta se ele pode ir à sala de equipamentos no intervalo, pois há algo que ela gostaria de falar. Ele, surpreso, apenas aceita. Ela então arruma o próprio cabelo e vai embora. Hajime fica confuso, pois desta vez não fez nada para acumular karma. Akira senta-se à sua mesa e começa a revisar o plano. Hoje, ela quer tapar os olhos dele e perguntar: quem é? E também perguntar que tipo de animal ele gosta. No intervalo, Hajime vai até a sala de equipamentos, desejando não levar uma bronca. Ele então abre a porta e é surpreendido por Akira, que chega de repente por trás dele com um ataque mortal. Ela coloca a mão sobre a boca dele. Assustado, ele se pergunta o que está acontecendo. Akira fica em silêncio por um momento, pois percebe que acabou estragando todo o seu plano, que era colocar as mãos sobre os olhos dele e perguntar quem é. Então, pensa que poderia tentar de novo. Ela o vira e pergunta, gaguejando: Quem é você?" Porém, ela queria perguntar: "Adivinha quem é?" Ele, assustado, responde: "É a Momose-san." Os dois ficam em pânico, mas ela se lembra do outro passo de seu plano. Ela vira o corpo dele novamente e sussurra em seu ouvido: "Eu sou a Gata-chan." Porém, ela queria perguntar qual animal ele gostava,
Isso tá virando um caos total. Ele, nervoso, diz que achava que ela seria a Momose-san. Vendo que ela está vermelha, ele pergunta se ela está bem e a toca nos ombros. Percebendo o que fez, logo pede desculpas, dizendo que não foi de propósito. Ela não diz nada, apenas bate a porta com força e sai da cela, deixando-o sozinho. Ele fica desesperado, pois acha que aquilo a machucou. Porém, ela adorou o toque dele e ficou toda felizinha. No final da tarde, ele comenta com seu amigo que se ela olhar diretamente nos olhos dele, é porque não o odeia. Seu amigo apenas acha tudo isso irritante. Um urso acordou da hibernação e deixou seu rastro, e ao lado, um velho tá dormindo. Quando de repente, Hajime, desesperado, chega e liga para sua mãe dizendo que o velho Miyazawa foi de Vasco. O velho, irritado, diz que não tá morto. É a 4ª vez que ele o acorda dessa forma neste ano. Hajime pensou que dessa vez ele realmente estaria morto. Na escola, ele se lamenta por sempre agir impulsivamente, estragando tudo. Seu amigo diz que ele sempre faz essas coisas e lembra que o apelido dele no fundamental era Tarô o Idiota. Hajime fica surpreso por seu amigo nunca ter dito isso antes. Então, seu amigo o ataca com palavras duras. Diz que deve ser por esse motivo que Momose-san não gosta dele, por ser tão impulsivo em tudo, e que recentemente ele se aproximou dela de forma impulsiva para conversar novamente. Continue assim e você nunca poderá namorar com ela. Isso parece bom para você? Claro que não, responde ele sério. Seu amigo se impressiona com a rapidez da resposta. Então, Hajime diz que Momose-san transcende a humanidade, que ela é como se fosse uma deusa. Ele relembra o dia em que voltaram juntos para casa. Momose apenas o encarou, sem dizer nada. Por isso, ele achou que ela era uma deusa. Seu amigo diz que apenas ele estava falando. Hajime insiste que não é o que parece. Mais tarde, Akira aparece, séria como sempre, mostrando uma revista sobre casamentos para Hajime, que fica confuso. Ele se pergunta por que ela está mostrando uma revista de casamento para ele. Ela pede para ele ler uma parte específica, onde estava escrito Akira. Ele fica sem entender, pensa que ela está muito perto e que talvez esteja brava também. Com toda essa situação, ele pede para ela esperar. É então revelado o novo plano dela: fazer ele dizer meu nome e sorrir para ele, o que foi um fracasso total. Ela entra em pânico, tenta soletrar para ele, mas gagueja. Ele não entende e pensa que ela está tentando começar uma conversa e que isso significa que ela não o odeia. Ele pensa em continuar a conversa e comenta que, originalmente, o vestido das noivas era preto. Ela apenas fica em silêncio. Ele pensa que estragou tudo, como sempre. Ela congela, mas na verdade está apenas surpresa por ele estar falando com ela. Ele reconhece isso. É o mesmo que aconteceu no primário, naquela época que ele tentou falar com ela. Ele fica corado ao se lembrar desses momentos, mas logo volta a si. Pensa que deve retomar a conversa de algum jeito, que essa é uma ótima oportunidade. Então, lembrando-se do que o seu amigo lhe disse, perde a confiança, mas quer muito falar com ela. Com coragem, ele diz que está feliz por estudarem juntas na escola novamente, mesmo que no primário ela estudasse em outra sala e só se encontrassem na saída. Então, para sua surpresa, ela diz que nunca frequentou a mesma escola que ele no primário. Ele não acredita nisso de cara. Ele insiste que eles voltavam juntos para casa, mas ela explica que apenas ia pelo caminho da casa da avó dela, até que foi transferida. Ele se lembra que nunca a encontrou na escola e só a via no caminho de casa. Sem acreditar, pensa que ela está contando uma piada e que só conversou com ela porque achava que estudavam na mesma escola. Ele fica super nervoso, começa a falar coisas sem sentido, gaguejando, quando de repente surge um filhote de javali nos arbustos atrás deles. Os dois acham o animal super fofo e, para surpresa de 0 pessoas, Hajime age impulsivamente novamente e agarra Kia pelo braço, saindo correndo. Ele lembra que seu amigo disse que, se encontrar um javali pequeno, a mãe pode estar por perto e tentar atacá-lo. Ele percebe que pegou na mão dela e para. Pede desculpas por isso e diz que agiu impulsivamente novamente. Fica super envergonhado e decide que precisa acabar com esse hábito. Em outro flashback, Hajime tenta puxar assunto com Akira, mas ela a ignora. Então, ele se apresenta e sai correndo. Descobrimos que Akira sempre foi solitária no primário, mas Hajime sempre tentava conversar com ela. As colegas de escola dela tinham medo de se aproximar por ela ser tão quieta, mas para Hajime isso não importava.
Ele sempre ia animado a falar com ela. Ela sempre o ignorava, não por ser cruel ou grossa, mas porque tinha vergonha e gostava dele. Voltamos ao presente. Akira sai correndo, deixando ele para trás. Ele pede desculpas novamente e vai atrás dela. Mesmo depois de anos, ela se sente da mesma forma que no primário. Apesar de suas diferenças, a história deles continuará avançando até chegarem ao resultado que desejam.